Bom dia. Hoje do Rio de Janeiro, literalmente aquartelado, quarentenado e só pedindo coisa por entrega e assim, o mínimo de contato. Pelo menos é minha responsabilidade, já que fiz exame, furei o dedo e continuo invicto ao Covid, mas mantenho o isolamento aqui e nem no necessário estou saindo. Até a farmácia que for atendendo de máscara, que eu acho que gera mais medo agora, a minha postura, do que conforto no meu interlocutor, entendeu? Mas vamos em frente. Faz parte desse momento maluco que o mundo está vivendo. Guto, vamos falar sobre comportamentos, variação dentro da quarentena, né? Principalmente consumo, filho, casa, né? Medos, perspectivas. Conta pra gente, Guto. Barão, Ellen e ouvintes, o que a gente tem, acho que para iniciar com algo que parece aquele tom polêmico, mas não é polêmico, é a gente entender aquela máxima que vó ensina, que a gente vai se acostumando com tudo, com o que é bom, o que é ruim, até com ganhar na loteria você depois se acostuma. É inacreditável a variação muito rápida que a gente tem, Barão, que você tem em agosto e setembro, pegando esses 2 meses, e avaliando eles com iguais dias de maio e junho, você tem uma variação de uma diminuição de reclamação de 40%. Sabe, assim, parece que deu uma esfriada, o mês de julho, chega esse momento, parece que a gente começou a conviver com isso aí, sabe, assim, não parece que virou um bordão, a gente aprende a conviver por necessidade, por sabedoria, ou por, não sei exemplificar, mas as redes revelam esse comportamento que a gente está tendo uma, digamos assim, normalização do momento que a gente está vivendo, já não causa mais a estranheza, nem mesmo desconforto, e a gente está falando de uma variação de maio para junho, para agosto para setembro, Barão. Mas dá um exemplo para a gente, Guto, como é que funciona isso nas redes? Funciona nas redes as postagens iniciais. O que a gente faz? A gente faz varredura com leitura de máquina, lendo literalmente, buscar o quê? Buscar compreender mood. E no caso, a quarentena, no caso, o Covid, a gente teve não é elogiando longe, quando eu falo oportunidade, foi uma oportunidade, uma necessidade, Barão, de estudar uma pandemia chegando nas redes do início ao fim, desde a variação do álcool gel ao pedido da vacina, aí você começa tendo o quê? O mood de pessoas que começam a achar normal, já não tem mais a indignação no texto, quando comenta, estava saindo de casa e esqueci a máscara, ou seja, já começa a ficar uma coisa do nosso dia a dia mesmo, Barão, uma coisa assim, impressiona como diminui até a reclamação, como a gente disse, uma variação de em 3 meses cair 40%, ou seja, a gente vai se acostumando e vai trazendo alguns comportamentos, Barão, que, às vezes, quando a gente pensa no profissional urbano, na pessoa que já vinha acostumada com home office, ou seja, a gente olha muito para o nosso umbigo e fala, mas todo mundo já estava acostumado com a tecnologia de vídeo. Não, Barão. Pessoas que começaram a usar durante a pandemia, esse é comportamento, uma nova forma de vídeo, 15%, e leia, pessoas que já usavam o WhatsApp e não sabiam do recurso que havia de chamada visual, ou seja, você teve a pandemia mudando hábitos das pessoas também no consumo de meios e na forma de se comunicar. Então, a gente começa a assistir, literalmente, Barão, um ensaio ao vivo. Então, a gente está vivendo a história e vai acompanhando e tentando estudar o que é possível estudar, né? Fala, Ellen. Ô Guto, você falou aí de pessoas que descobriram tecnologias ao longo desta pandemia. Aí eu lembrei que recentemente a gente estava aqui conversando sobre educação e foi uma reclamação muito grande dos professores, dos alunos, a dificuldade de se adaptar a essas tecnologias. No entanto, quando eles foram ouvidos novamente no mês de agosto, boa parte deles dizia que foi meio a fórceps, foi difícil, mas já estavam adaptados e mais, passaram a reconhecer a importância da tecnologia dentro da educação. E você mencionou aí meio en passant, né, que olha, mudou hábitos em relação a filhos, em relação a uma série de coisas. Como eu sou mãe de primeira viagem, estou bastante ligada nesses temas, queria saber um pouquinho, o que a gente mudou nesse sentido aí durante a pandemia? Ellen, filhos, interessantíssimo você que era mais ou menos que eu ia até dar fechar, porque a gente, como teve a volta
das aulas no Rio de Janeiro, a gente pegou o Rio de Janeiro como laboratório e foi escrutinar isso. Então, por que é interessante o que a gente vai estar falando agora? Quase sempre os assuntos que envolviam Covid, eles entram naquela história da bolha política, que entra na bolha do maniqueísmo, no sim, sim, não, não, e não entra meio termo. Você quase que, sem ler o que a pessoa vai falar sobre o assunto, você tem uma previsão quase que de algoritmo do que aquela pessoa vai achar, ou sobre isolamento, ou sobre a cloroquina, enfim, é mais ou menos um assunto que entra num campo de previsibilidade muito grande, como a maior parte dos debates que a gente vê de política em rede social, não só no Brasil. Brasil um pouco mais, que a gente é laboratório do século XXI, mas você vê de uma forma muito clara isso. Quando veio a história filhos e Covid, Ellen, olha que mudança. Você pega aquele perfil daquela pessoa, por exemplo, que é totalmente favorável a um retorno, acha que a gente tem que retornar porque a economia não pode parar. Essa mesma pessoa, ela posta uma coisa meio hesitante em relação à volta às aulas. E, por outro lado, você pega aquele pai ou mãe que está super ativo contra a volta, que a gente só pode voltar com vacina e tal, mas ele vai e posta, coitada das nossas crianças, 6 meses em casa. Ou seja, filhos, talvez seja a última fronteira que a gente não esteja entrando naquele algoritmo tão previsível, Helen, entendeu? Dentro disso, eu acho muito positivo que a gente ainda conserve um pouco da humanidade e não nos comportemos como máquinas seguindo padrões. Quando envolve filho, foi interessantíssimo isso, Helen. Filho é um eterno, tem um ditado popular que diz que filho é um eterno cuspir pra cima, né? Tudo que você achava, que você tem convicções e tal, quando você tem filho, você muda todas elas. Olha, e hoje em dia tem print. Eu tenho uma amiga que vários prints dela de solteira, meu filho não vai fazer isso, meu filho vai não sei o quê. Eu falo, na rede social, eu falo assim, eu juro, eu mando o print, olha quem não falava isso. Mas ela, como é uma pessoa às vezes meio humorada, ela mesmo se zoa como isso. Olha, eu nunca pensei. Ou seja, é divertido, mas foi exatamente o que você falou, filho, a gente fica hesitante. E, Ellen, é muito claro que é tanta informação sobre o coronavírus que a informação, quando chega às vezes em excesso, às vezes as pessoas se afogam e não conseguem processar. Então, é muito claro que é um assunto ainda muito vivo nas redes, é um assunto que gera, por exemplo, a preocupação econômica, Barão. Ela cresceu quando você pega iguais dias do mês de setembro do ano passado e de 2018. Você tem um acréscimo de 15% de preocupação especificamente econômica. Porque tem gente que não está com salário em dia, tem gente que é autônomo, e essas pessoas realmente começam a ficar, mais do que normal, a preocupação econômica começar quase que a superar a preocupação do vírus. Se a gente não entender o outro, quase que numa relação de empatia para entender um pouco isso, a gente começa às vezes a falar um pouco sozinho, entendeu? Claro, por isso que não dá para ficar apontando, né, para todo mundo na rua, por exemplo, que está sem máscara. Guto, para a gente fechar, sobre consumo, né? Eu lembro que faz muito pouco tempo tinha gente com medo de comprar qualquer coisa pela internet, ou mesmo pagar uma conta do banco que não fosse ali pessoalmente na boca do caixa, né? Imagino que por causa da pandemia, quem tinha esse medo acabou jogando para o espaço, né? Barão, isso valia quase que depois um programa especial para a gente chamar com o pessoal de economia e comportamento e tecnologia, porque foi uma enxurrada de neófitos que entraram com acesso de banco, que começaram a descobrir acessos no próprio telefone que desconheciam. Você teve, assim, e das pessoas comentarem, não sabia que era tão fácil, ou não sabia que era tão irritante, ou é melhor do que pelo telefone. Você teve uma enorme chegada de novas pessoas fazendo novos tipos de compra. E isso, repito, Barão, dá um programa inteiro, porque aumentou não só o ticket médio, pessoas que compram itens mais elevados, aumentou a idade do comprador de internet em 5 ou 6 anos de média. É uma coisa que a gente teve, é a mudança do comportamento. Essas pessoas foram compelidas a ter que entrar na tecnologia para poder quase que a gente sobreviver, no caso, Barão. Às vezes até compras de mercado, pessoas que não tinham o hábito de compras de mercado online passaram a fazer. No caso de Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente pegou isso bem estudado. Muito bem, é um programa que a gente pode de fato fazer, imagino, dá muita história. Guto, na semana que vem a gente volta a conversar aqui no Band News Station, sempre com uma análise do que está acontecendo nas redes, pelo mundo afora. Um abração, Guto, até lá, hein?
Até lá, gente. Tchau, tchau.